Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma live para a humanidade, para a posteridade, com um aluno atualmente, né, o senhor Marcelo Pérez, e um aluno egresso da pós-graduação, o Ivan Guilhon. Isso, então pronunciei corretamente. Ok, então vou dar a introdução aqui. Posteriormente, eu passarei a palavra para que ambos dêem um alô aí para quem esteja conectado, quem esteja ligado aí conosco, né, nessa super live. Olá a todos que nos assistem nesse dia, 31 de agosto de 2020, 17 horas 4 minutos, de acordo com o horário de Brasília. Hoje, de forma diferente, né, eu não estou transmitindo no meu local. Quem me assiste deve estar notando um ambiente diferente. Eu estou na minha cidade natal, eu precisei de vir aqui, Diamantina, né, interior do estado de Minas Gerais. E aos que ainda verão essa super live, eu sou o comendador da Casa Real de Espanha, com o título da Ordem Toison de Ouro, doutor honoris causa em Ciências Teológicas, Políticas, Relações Diplomáticas Internacionais, palestrista para crianças, jovens, sobre temas motivacionais, prevenção e ensinamento sobre as drogas. Hoje estamos aqui com o aluno da pós-graduação, o aluno egresso, não é, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Ivan Guilhon, o qual farei a leitura do seu currículo. Ivan, só um instante. Então, Ivan é engenheiro eletrônico formado pelo ITA, com distinção magna cum laude 2014, doutor em Física Atômica e Molecular 2017 pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, realizou um estágio em pesquisa, doutorado sanduíche, na Friedrich Universidade. Alemanha. Universidade. Ótimo, Ivan, obrigado. Obrigado. O alemão, de fato, até com o espanhol eu vou, mas o alemão atualmente atua no grupo de materiais semicondutores e nanotecnologia, GMSN, do ITA, com ênfase em simulações computacionais de novos materiais com potencial uso em novos dispositivos. Nos últimos anos, tem se dedicado à investigação de materiais bidimensionais e perovskitas, utilizando teoria do funcional da densidade, DFT, combinada com correções de quasi-partícula, modelos estatísticos de desordem e inclusão de efeitos exotônicos. Trabalha na organização e divulgação de Olimpíadas Científicas de nível médio universitário, é membro do Comitê Científico da B8 Projetos Educacionais e vice-coordenador de ensino no Comitê Permanente das Olimpíadas Brasileiras de Física. É autor do livro Física em Nível Olímpico. Agora eu farei a leitura do currículo do Marcelo Saraiva Pérez. Marcelo, ele é mestrando em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica, atualmente, no ITA, né, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, São Paulo. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2016, experiência de trabalho, ITA, PID, metodologia de escolha de sítio aeroportuário, utilização de ferramentas SIG para prospecção de escolha de sítio aeroportuário, Flecho, professor, ministrando aulas de Revit Architecture 2019, do básico ao avançado, com aplicação prática, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, autônomo, engenheiro civil, trabalhando como engenheiro civil autônomo com projetos estruturais hidrossanitários e elétricos, diversos registrados no CREA, Rio Grande do Sul. FURG, bolsista em iniciação científica na FURG, na área de topografia, estudos processos que geram os sangradouros do litoral do Rio Grande. E FURG, bolsista em iniciação científica pela FURG, na área de geotecnia, estudo do comportamento de estacas jateadas.
Habilidades, ferramenta QGIS atualmente, programação em RS Studio e análise de dados atualmente. Então, sejam bem-vindos. Eu gostaria que, iniciando aqui, Ivan, dê suas saudações a todos que estão nos ouvindo e, posteriormente, Marcelo, fique à vontade também para saudar todos que estão conectados conosco nessa tarde. Por gentileza. Então, muito obrigado pelo convite, Diogo, a participar dessa live, né? Acho que vai ser um prazer conversar com você sobre o ITA, né? Sobre um pouquinho do meu trabalho, né? Enfim, eu espero que seja o mais proveitoso possível essa live, essa conversa que a gente vai ter aqui nos próximos minutos aí. Muito obrigado pelo convite e é isso aí. Essas são as minhas saudações. A gratidão é minha, Ivan. Marcelo, suas saudações. Sim. Boa tarde a todos. Eu faço das palavras do Ivan a minha também. Vai ser um privilégio aqui estar falando um pouco do ITA com vocês, aqui com quem estiver nos escutando. E que eu possa ajudar aí. Vamos ver o que a gente pode trazer para vocês. Ok, Marcelo. Obrigado. Gratidão é toda nossa, tá? Seguindo a ordem alfabética, primeiramente o Ivan, depois o Marcelo. Uma coisa que eu sempre faço com os meus entrevistados é o seguinte: eu pergunto um pouco sobre você. Conte pra gente, Ivan, primeiro, posteriormente o Marcelo. De onde você é natural, um pouco de sua infância, sua juventude. Fique à vontade para dar um prognóstico assim breve, né, de sua vida, se apresentar um pouco mais para os espectadores. Tá. Eu começo, né? Isso, Ivan. Perfeito. Fique à vontade. Tá. Então, meu nome é Ivan, né? Eu sou do Ceará, nasci em Fortaleza e morei lá até os meus 18 anos. Sempre gostei muito de exatas, física, matemática, né? Me envolvi muito com Olimpíadas de Física, que me influenciaram muito até hoje, né? Hoje eu fui para o outro lado do balcão, fui estudante, depois trabalhei como professor e agora estou numa parte mais de organização de Olimpíadas de Física. Saí de Fortaleza para vir para São José dos Campos em 2010, fazem 10 anos, para fazer a graduação no ITA. Me formei em Engenharia Eletrônica, né? Nesse tempo, assim, eu trabalhava em paralelo como professor, então o tempo livre que eu tinha no ITA, final de semana, dias à tarde, eu trabalhava com a Olimpíada de Física, treinando os alunos. Trabalhei no Cadivest, que é também um projeto social de um cursinho para pessoas com fragilidade econômica, né, estudando em escolas públicas e tal, dando aula de física também. Me formei no ITA e decidi não exercer engenharia, mas fazer uma pós-graduação em física. Então, eu ingressei no doutorado direto aqui no Instituto, né? Saí da engenharia eletrônica e vim para a física. Então, iniciei meu doutorado. Eu trabalho basicamente com simulações de materiais. Então, eu brinco com os átomos, coloco o átomo X, Y, Z numa determinada posição e calculo como esse material se comporta desse esquema, né? Então, em poucas palavras, né, os átomos são os legos, eu monto os legos e calculo propriedades elétricas, ópticas, estruturais, né? E é uma técnica que eu consigo simular desde cimento até uma célula solar feita de perovskita ou material da espessura de um átomo, né? Me formei, me doutorei em 2018 e virei, então, professor daqui do ITA também. Então, estou aqui na minha sala do ITA. E aí, então, assim que eu vim parar aqui, hoje em dia, agora como professor, né? Eu escrevi um livro sobre Olimpíadas de Física, chama Física em Nível Olímpico. Ótimo. E trabalho com organização de eventos, de Olimpíadas e esse tipo de coisa. Então, mais ou menos esse é o Ivan. Perfeito, Ivan. Ótimo. E tão novo, hein? Tão novo e já é professor dessa instituição de tanto prestígio, de tanto renome, né? 28 anos. 28 anos. Muito novo, não é? Muito novo. É o amor pela física, pelas exatas, né? Uhum. E agora você está do outro lado. Sim. Você está formando, né, alunos, trabalhando, questão da pesquisa, aprofundamento. Isso é muito importante. A educação transforma, não é? Uhum. Eu tenho esse legado comigo
a educação, ela gera transformação, sempre muito positiva. Marcelo, fique à vontade para se apresentar aí com mais propriedade. Sim. Bem, eu sou originário, nasci no Rio Grande do Sul, Bagé, faz fronteira com o Uruguai, e fui para a FURG lá, perto lá de Bagé, me graduei como engenheiro civil, trabalhei como bolsista os anos que eu tive na faculdade, a parte de topografia, a parte de geotecnia, e ano passado eu recebi um convite de um professor que foi professor meu na graduação, um encontro nosso, e realmente o que o Diogo falou, que a educação muda a vida, é exatamente isso. A minha vida foi transformada completamente. Eu saí de uma cidade pequena e vim para São José com força, com vontade, e hoje trabalho num projeto aqui do ITA sobre prospecção de sítios aeroportuários. Então, junto com a equipe, o professor CJ que fez esse convite juntamente com o Diogo para eu estar aqui, essa equipe a gente trabalha procurando novos aeroportos para o Brasil. Então, imagens de satélite, alguma coisa. E também a minha pesquisa é envolvido com geotecnia e com análise de dados sobre estacas helicoidais. Então, a gente tem trabalhado um pouco de aprendizado de máquinas. Aí essa seria o meu tema da pós-graduação. E também sou presidente da Associação dos Pós-Graduandos do ITA, e junto com a diretoria acadêmica, financeira, administrativa, nós estamos tentando ajudar os alunos de pós-graduação aí. Então, é mais ou menos um resumo do que eu venho fazendo aí. Perfeito, Marcelo, maravilha. Muita responsabilidade, né? Está à frente o aprofundamento da pesquisa, a pós-graduação. O próprio nome já diz, né? É um estudo constante, um aprofundamento constante, o após a graduação dos alunos. É muita responsabilidade, né? E quando se fala em educação, é um ponto super sensível na vida dos alunos no país, né? E de modo geral, no contexto de até mundo. E o ITA, eu sempre tive muita admiração por essa instituição, pelo prestígio, pelo renome. Entrevistei primeiramente o professor Dr. Cláudio Alves, né, que é o ex-reitor, quem te indicou. Posteriormente, entrevistei o Coronel Porto, que é o chefe do setor de vestibular do ITA, quem indicou o Ivan, né, e tenho esses presentes aqui comigo hoje. É um dia que eu estou muito feliz. E ainda mais na minha cidade natal, não é? Eu tenho certeza que JK, onde que ele estiver, ele está satisfeito também de eu estar hoje conectado com essas pedras preciosas, parafraseando um pouquinho da diamantina, né? Que vem lá do diamante. Eu estou aqui com essas pedras preciosas diretamente da minha cidade natal, que vai transmitir aqui muitas informações importantíssimas para todos que estão nos ouvindo. Então, vamos lá. Ivan, a pergunta número 2. Como é estruturada a pós-graduação do ITA? Explique para nós, por gentileza. Tá. Então, o ITA ele é muito conhecido, né, pelo seu curso de graduação, né, pelo vestibular, né, pelos cursos de engenharia. São 6 engenharias, né, mas também tem pós-graduação, mestrado e doutorado em diferentes áreas, né. Então, eu peguei aqui, para vocês terem uma ideia assim, das áreas geral, né, a gente tem diferentes programas e diferentes áreas, né? Então, assim, não corresponde necessariamente a uma engenharia na graduação, vai corresponder a um programa de pós. Então, por exemplo, nós temos um programa de engenharia aeronáutica e mecânica, né? Então, são 2 cursos de graduação que se unem num programa de pós-graduação. E esse programa tem diferentes sub-áreas de especialização, né? Que vão desde propulsão, projeto aeronáutico, materiais. A gente tem um segundo programa que é de eletrônica e computação, né? Que abrange o curso dessas 2 áreas também, né?
Temos um curso de engenharia de infraestrutura aeronáutica, né? Que é que o Marcelo deve trabalhar, né, Marcelo? Se eu entendi corretamente. Isso. Né? Tem uma pós-graduação em física, né? Que é o que eu trabalho, né? Que tem suas sub-áreas, física de plasma, caos, materiais, física atômica molecular, que é o que eu trabalho também, né? Ciências e tecnologias espaciais, que vai muito de química, tem astrobiologia, sensores, instrumentos espaciais, né? Pesquisa operacional, que tem muita coisa de pesquisa de otimização, escolhas, né? Que acho que está em parceria atualmente com a Unifesp, né? Então, esses são os programas que o ITA oferece, né? Com diferentes professores, diferentes linhas de pesquisa, né? Então, isso aí são as 6, como se fossem os cursos de graduação, esses são os nossos cursos de pós, né? Ótimo. Cada um com suas áreas, e aí a inscrição, né? Você precisa se formar, não necessariamente, por exemplo, para fazer pós-graduação em física, você não precisa ser físico. O que a gente praticamente é ou físico ou engenheiro, ou alguma coisa afim, né? E aí você pode cursar, então, a pós-graduação aqui, né? Se inscrevendo no processo seletivo, não no vestibular. Perfeito. Okay? Ótimo. Agora, Marcelo, diga para nós, né, para todos que estão aí ouvindo, qual é a vantagem de ser aluno de pós-graduação do ITA? E por que você escolheu fazer sua pós-graduação nessa instituição de ensino? Olha, o ITA, além do renome dele, ele é bastante conhecido no Brasil inteiro, né? É muito conhecido. E ele tem agora, a pós-graduação, que nem o Ivan falou, ele tem essas áreas. Ele é um instituto, vem se aprimorando, vem aumentando a sua infraestrutura, que eu acho que isso agora, esse ano, a gente teve boas notícias sobre isso. A infraestrutura do ITA, ela vai ser aumentada, vai ter capacidade de ter mais alunos, entendeu? E dentro do ITA, eu como aluno de pós-graduação, a experiência que eu tive é exatamente a seguinte: o estudo ele está diretamente ligado do que a sociedade está precisando, do que a indústria está precisando, a área de tecnologia. A gente vê nas notícias sobre o Covid agora, sobre qualquer coisa, o ITA ele já se movimenta, ele tenta estar presente. Teve os Face Shields, que foi uma das primeiras. O que a gente pode fazer sobre o Covid? O CCM se mobilizou e foi o Face Shield. Agora estão com algum estudo sobre como matar o vírus com algum equipamento. Então é isso que a pós-graduação, eu vejo, a vantagem é essa, está ligado. Na minha área de infraestrutura, a gente está ligado com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Então, existem esses projetos. Essas empresas, essas agências, elas procuram o ITA, elas sabem que vai ter gente capacitada que vai conseguir tratar desses assuntos ao melhor nível brasileiro. Vai ser as pessoas que estiverem aqui vão tratar qualquer assunto, o profissionalismo dessa forma. Então, essa vantagem, eu cheguei aqui, eu sabia do nome do ITA, alguma coisa, e aquilo que eu comentei, um professor meu me trouxe para cá. E quando eu cheguei aqui, esse material humano, que agora vão expandir, já tem a estrutura física, mas o material humano do ITA, que eu acho que é o diferencial. Os professores, os alunos, é sensacional mesmo. É um pouco maravilha. Exato, um pouco tempo para relatar. Isso aí e é uma coisa interna, igual você está falando. As empresas já veem que vão ter um excelente, elas já vão lá buscar, né? Esse alto grau, né, de retorno que vai haver para a sociedade, né? A produção aí, o desenvolvimento, os conhecimentos, há muita dedicação, né? É diferenciado. E isso é visto lá fora. Daí o prestígio que se tem em instituição. Exato. Não é? Ivan, conte-nos um pouco sobre o seu projeto de pesquisa do doutorado, do seu doutorado.
O meu projeto de pesquisa de doutorado, né, foi basicamente o seguinte, né? Então, foi doutorado em física atômico-molecular. Então, basicamente, o que eu faço? Eu fiz um estudo de materiais 2D. Né? Então, o que é um material 2D? Basicamente, é um material extremamente fino, né? Basicamente, átomos da espessura de... materiais da espessura de um único átomo. Né? Então, você está no ramo aí da nanotecnologia, que te dá uma série de propriedades, né? Então, imagine que, por exemplo, se você tem uma chapa de cobre, se você divide a chapa de cobre ao meio, continua sendo cobre. Se você divide ao meio, continua sendo cobre também, com as mesmas propriedades do restante da chapa. Mas quando você vai para a nanotecnologia, né, o que muda, né? Então, se você tem um slab de cobre, você corta ele ao meio, vai ser outra coisa com propriedades físicas completamente diferentes do que você tinha anteriormente. Então, na nanotecnologia, você consegue mexer com os átomos estruturados de alguma determinada maneira, mas a geometria passa a importar, as interações físicas são muito mais difíceis de lidar e de quantificar, né? E a gente, então, explora esse tipo de fenômeno, né, físico de alta complexidade, né? A gente basicamente usa mecânica quântica, né, desde o princípio. Então, o que a gente chama de ciência de primeiros princípios. Então, eu parto da mecânica quântica e tento chegar a fornecer respostas, né, a propriedades físicas que um engenheiro, na hora de criar um dispositivo, está interessado. Né? Então, por exemplo, o grafeno, né, que foi descoberto, por exemplo, em 2004, né, então tem 16 anos, e foi o objeto do Prêmio Nobel de 2010, né, é um material 2D. Tem espessura de um átomo, né, átomos de carbono, assim como o grafite. Mas grafite eu tenho aqui, e assim, não tem nada de tão especial nele, né? Mas quando você toma uma única folha de grafite, então os elétrons se movem de forma extremamente rápida lá, comparável com a velocidade da luz. Então isso você consegue, por exemplo, obter dispositivos de internet, amplificadores ópticos. Se fossem implementados hoje, seria 100 vezes mais rápido do que o que a gente tem em fibra ótica hoje em dia, né? Excelente condutor térmico, excelente condutor de calor, ou então... E aí, o que eu fiz no meu doutorado? Eu explorei esses materiais 2D, e o grafeno, ele tem uma série de propriedades interessantes, mas para outras, para fazer eletrônica, por exemplo, ele não consegue. Você não consegue fazer um transistor de grafeno, porque falta nele que a gente chama de um hiato de energia, para você conseguir abrir ou fechar um transistor. E eu explorei soluções químicas para esse problema. Então, eu trabalhei num misto entre física, engenharia e química. Então, eu tomo o grafeno, substituo alguns átomos, adiciono alguns elementos químicos e vejo como as propriedades eletrônicas desse material variam. Então, basicamente, eu monto o material, simulo as propriedades físicas, modifico a estrutura atômica molecular dele e vejo como varia. E a ideia é que eu consigo controlar a estrutura nanométrica para conseguir obter novas propriedades físicas que possibilitem novos dispositivos. Então, para possibilidade, isso aí eu fiz com materiais 2D. Então, são materiais 2D com desordens, e aí, para isso, eu tenho que ter uma série de ferramentas, não só quânticas, mas estatísticas, que consigam me dar essas previsões de novos materiais para eu apontar para um experimental, né? Quer dizer, se você conseguir criar um material com essa estrutura cristalina da sua técnica de crescimento de semicondutores, esse vai ter uma propriedade XYZ que é interessante para uma célula solar, para um amplificador óptico, para fazer eletrônica, esse tipo de coisa. Então, basicamente, esse foi o meu projeto de doutorado, né? Perfeito. Marcelo, agora conte-nos sobre o seu atual projeto de pesquisa que você desenvolve no seu mestrado. Exato. O projeto de pesquisa, esse que eu venho estudando, trabalhando, ele veio da parte da geotecnia que eu já trabalhava na graduação. Então, eu sigo ainda nessa área da geotecnia.
Então, são estacas helicoidais. Estacas helicoidais é uma estaca em formato de parafuso. Foi criada em 1800, começo ali do... E ela é usada como... Ela era parafusada, ou seja, muito usada em cais, e piers, porque tu não precisa estar escavando na parte de lençol d'água, alguma coisa escavando, tendo que succionar a água, lençol freático ou no mar. Então, é o parafusamento dela, ela é parafusada. Então, o projeto a gente seguiu nessa área da geotecnia. No entanto, as empresas de estaca helicoidal, elas precisam... Como é que é o projeto da estaca? Eles precisam saber o perfil do solo e como é que eles vão penetrar esse solo. Então, eles recebem relatórios do solo e eles precisam identificar, olha, para essa estrutura, nesse meu caso é uma estrutura de linha de transmissão no Mato Grosso. Então, eles precisam saber, com esse relatório de solo, e somente isso, que equipamento que eu tenho que levar lá para fazer a cravação. E qual é essa profundidade de estaca que eu preciso alcançar para ter esse suporte. Então, a gente, utilizando ferramentas de aprendizado de máquina, que é muito utilizado hoje em dia, análise de dados, esses algoritmos, eles trabalham com um banco de dados já dessa empresa, e a gente treina essa máquina, e essa máquina nos dá os resultados de torque. Com esses resultados de torque, o responsável técnico ele vai saber que profundidade que ele tem que alcançar e que maquinário que ele tem que levar para a obra. Por exemplo, um torque numa profundidade de 10 metros é 20 kN metro. Então, ele já sabe o comprimento da estaca que ele tem, baseado em todo esse banco de dados que essa empresa já nos forneceu. Então, a gente treinou esse nosso algoritmo, esse maquinário. E aí, a gente parte a profundidade a gente dá para ele e também que equipamento que ele tem que utilizar lá na obra para vencer esse torque. E na outra parte também, eu faço parte de um projeto da pós-graduação de infraestrutura aeronáutica, que é a prospecção de sítios aeroportuários. Ou seja, o Brasil está precisando construir em algum lugar um aeroporto. Onde é que vamos construir? E essa é uma parte que eu estou participando desse projeto e é o que vai ser posteriormente o meu doutorado. Então, como eu fiz na graduação e o meu mestrado, eu segui, o meu doutorado praticamente se mistura um pouco. Então, eu trabalho a gente vem trabalhando com essa equipe aqui do ITA, professor CJ e vários outros professores, é multidisciplinar, a gente tem georreferenciamento, sensoriamento remoto, parte de aeroportos. Então, a gente procura, através de critérios, nos dão um local. A gente já viajou para o Alagoas, Maragogi, já viajamos para o Paraná, o oeste paranaense, já viajamos para Conde, litoral baiano, e a pandemia não deixou a gente procurar um aeroporto ainda na Amazônia, lá, em Carauari. Então, a gente nos dá uma missão, tem como construir um aeroporto aqui? Então, primeiro a gente faz a parte do escritório e vê se a gente consegue, através de imagens de satélite, faz estudo do solo, parte da agricultura, se tem floresta, parte de acessibilidade, se tem estradas, volume de terra, depois que a gente escolhe um sítio, onde é que ele vai ficar, que volume que ele está. Também tem a parte dos obstáculos ao entorno dessa pista, então a gente também trabalha essa parte de outro professor nosso, que ele coloca a pista e vê todas as áreas ao redor do aeroporto, e se vai ter alguma antena, se vai ter algum morro, se vai atrapalhar. Além, que é o final, essa parte do escritório, a segunda parte a gente vai no local e vê se
como é que funciona lá. Então, a gente já foi conhecer um pouco desse Brasil. Alagoas, eu não conhecia muito. O meu local era o Rio Grande do Sul, eu conhecia pouco. E eu estou tendo a oportunidade de conhecer o Brasil. E muita gente assim, como é que é lá Maragogi? A gente foi para o interior de Maragogi, sabe? O Brasil, olha, tem uma riqueza. Conhecendo o Brasil, às vezes muitas pessoas, viagem para o exterior, alguma coisa, eu não sei se vai dar tempo de viajar para o exterior ainda. O Brasil é tão grande que eu quero conhecer tanta coisa aqui, que dá para ver que tem muita coisa nesse Brasil aí, que vai para frente mesmo. Se todo mundo puder se ajudar aí, colaborar alguma coisa. Então, esse estudo aí que a gente está fazendo também me ensinou, acho que me ensinou muita coisa também sobre a vida, conhecer o Brasil, saber um pouco daqui da nossa terra. Ótimo, Marcelo. Ivan, excelentes explanações. Agora, eu quero saber de cada um qual que foi, Ivan, o seu momento mais marcante no ITA. Eu sei que tem mais de um, mas qual que foi o momento mais marcante? Depois o Marcelo nos conta. Essa é uma pergunta bem difícil de responder, assim, que eu tô, desde a graduação, então eu estou com uns 10 anos de ITA, né? Um aluno de graduação, de pós-graduação, professor, né? Há menos tempo, mas, assim, eu acho que alguns marcaram, eu acho o começo e os términos, assim, quando eu cheguei aqui, saí da casa da minha mãe, onde tinha tudo prontinho, né? E ter que me virar aqui sozinho, né? A formatura da graduação foi muito marcante, assim, a defesa da tese foi muito emocionante, né? O concurso e tal, mas acho que eu acho que a parte que mais marcou, assim, eu diria que assim, foi as possibilidades que o ITA me abriu, né? Em particular ter ido para a Alemanha, né? Então, assim, eu acho que o estágio que eu fiz sanduíche lá, né? Então, na minha pós-graduação, aliás, isso começou desde a graduação. Então, eu consegui ir, durante a minha graduação, para um seminário, para um congresso internacional, que foi lá em Cancún, e eu encontrei o professor Friedhelm Bested, que é um professor alemão, né? Que eu estava precisando meus materiais 2D, os primeiros de Germânio e tal. E aí ele é um cara assim super energético, me chamou assim, opa, você esqueceu de contabilizar tal efeito que vai mudar, e aí um material que eu previ que era metálico, se eu liberasse ele para relaxar fora do plano, porque no material 2D você tem um vácuo, e aí isso mudava as estruturas, e aí eu conseguia mostrar que as peças metálicas dele mudavam substancialmente. Eu tive esse contato com ele, eu nem conhecia, depois eu fui descobrir que ele era conhecido dos meus professores aqui no ITA, comecei a discutir com ele, e aí foi o final da minha graduação, trocando mensagens com ele. Na minha pós, a gente começou a interagir, colaborar junto, né? Publicamos um trabalho em conjunto, e aí eu fui convidado para ir para lá. Então, foi muito marcante, assim, na verdade, eu topei fazer o doutorado direto quando o ITA, meio que os meus professores, meu grupo de pesquisa, falaram assim, não, a gente consegue te mandar para uma experiência fora, né, que é uma coisa que eu estava buscando. Eu estava vendo se eu faria doutorado aqui no ITA ou fora, e como o ITA conseguiu já me oferecer o doutorado direto com experiência no exterior, né, aí eu fui lá, não, deixa eu ver como é que é lá fora, né. E aí, quando eu fui lá para fora, assim, eu vi que aqui no ITA, assim, o material humano que você tem é muito bom, assim, os nossos alunos, assim, as aulas que eu dou hoje em dia aqui, eu me divirto muito, acho que os meus bons alunos também se divertem, os não tão bons ralam bastante, mas eu acho que isso aí, ir para fora, depois voltar para cá, né, meio que... E lá fora, né, quando eu fui me apresentar para um professor que era português, lá na Alemanha, que trabalhava lá, aí eu falei que não, eu sou do ITA, ele falou, não, ITA eu conheço, né, e ele falou assim, é aquele que tem instâncias de engenharia muito, muito bons, aí eu, esse mesmo. Então, você vê até, quando eu fui lá, ele me falou assim, nossa, mas eu achei que isso aí, essa fama só estava dentro do Brasil, né, e às vezes, e quando eu fui para lá, é que eu vi, nossa, realmente o ITA tem um peso, inclusive no exterior, né,
E então, assim, eu acho que ir para fora, como eu fiz a graduação e a pós-graduação aqui, eu não tinha noção de como é que era o ITA comparado com outros lugares, né? Mas mesmo indo para uma faculdade que tem 500 anos de história, né, que é a idade do nosso país, ir para lá e ver que o ITA, que sabia o que era o ITA, que se conhecia, que tinha um estima e que tinha essa reputação e que motiva você fazer um bom trabalho, né? Porque se você vai lá e faz um mau trabalho, você meio que estraga o que os outros fizeram por você, né? Então, é uma responsabilidade, né? Então, acho que isso me marcou muito, né? Ver o ITA, uma perspectiva agora de fora. Assim. Então, quando eu voltei, eu valorizei bem mais o ITA, né? Tanto por gratidão, por ter me dado o respaldo para ir para fora, ter me colocado em contato com esses pesquisadores que eu pude conhecer, né, gradualmente, e depois voltando e ver, não, o ITA realmente é muito bom. Então, acho que essa foi a coisa que mais me marcou, assim, essa comparação do ITA com o mundo lá fora. Entendi. Perfeito, Ivan. E aí, Marcelo, e para você? Qual foi o momento mais marcante aí? Como o Ivan vinha dizendo, é isso mesmo. São vários momentos, né? São vários momentos. Comigo a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa, um pouco diferente do Ivan, que já fez a graduação no ITA. Eu quando entrei na pós, foi uma grande alegria mesmo, para minha família, para meu pai, para minha mãe, e para todos que estavam na minha volta, essa foi uma grande alegria. E depois, aqui dentro do ITA, como a gente vem comentando sobre o que o ITA é, as pessoas que estão aqui dentro, então foi diferentes tipos de realizações que eu entrei, foi uma realização, e é aquilo que o Ivan recém comentou, mas não é o primeiro, é o primeiro passo, mas já não está finalizado. Então, crescendo aqui dentro, conhecendo as pessoas também, foi uma grande felicidade. E agora, semana passada, que nem eu comentei com o Diogo um pouco antes, a gente submeteu um trabalho, a gente foi aceito na revista mais bem conceituada da nossa área aqui, que é a JTM, então a equipe toda feliz, eu pude colaborar um pouco com isso. Então, isso são essas pequenas coisas que é o caminho. Eu posso dizer, assim como o Ivan comentou, o legal de tudo isso é o caminho, é onde a gente começa, a gente está caminhando, a gente também sabe que lá na frente o ITA vai nos abrir essas portas. Então, acho que isso é um pouco da felicidade. Essas viagens também que eu tive oportunidade de fazer também foi uma realização assim, ó, muito, muito boa, muito interessante. E basicamente nós poderíamos ficar falando aqui das experiências, de tudo. Tem a dificuldade, tem o estudo, essa parte que eu comentei da pós-graduação da associação tem alguma coisa, mas é fantástico quando o professor CJ foi reitor, conversei com ele, agora é o professor Anderson, o reitor Anderson. Então, o contato, a gente tem o contato com todas essas pessoas magníficas que existem aqui no ITA. Então, aos poucos, são as conquistas que a gente vai tendo e a conquista de todo mundo. Então, acho que, basicamente, para resumir, é isso. E as palavras do Ivan aí é isso mesmo. São várias alegrias. Várias alegrias. Maravilha. Ótimo. Ivan, gostaríamos que contasse mais sobre seus trabalhos na organização e divulgação de Olimpíadas Científicas de nível médio universitário, de sua função como membro do Comitê Científico da B8 Projetos Educacionais e vice-coordenador de ensino no Comitê Permanente das Olimpíadas Brasileiras de Física. E fala também para a gente sobre seu livro, Física em Nível Olímpico. Tá. Então, como eu falei, né, eu me apaixonei pela física assim, com 16 anos, 15 anos com Olimpíadas, né?
E, assim, nessa época eu estava muita física. Então, assim, acho que física 1, 2, 3, 4, eu estudei durante o ensino médio. Peguei o Moisés no Sensvag, comecei a estudar. Eu tinha um apoio do meu colégio, né? Eles apoiavam muito esse negócio de Olimpíadas. Então, os caras me deram assim, ó, me deram aula extra, né? Me levavam lá para a Federal. Eu chegava lá para o professor da Federal, no laboratório, deixa eu dar esse laboratório, fazer uns experimentos aqui. E aí, isso meio que me deixou muito apaixonado por física, né? Eu quase fiz física, mas aí eu estava na dúvida entre fazer o ITA, e aí, assim, a questão do ITA, o acolhimento, a comunidade e, assim, o nível de convivência que você tem num alojamento foi uma coisa que me atraiu muito. E eu falei assim, ó, mesmo se eu não estudar física, lá eu vou estudar muita física, e de fato, né, o aluno do ITA, ele vê muita física, e eu vou estar cheio de gente boa. Então, assim, se eu não for para física, beleza, eu vou estar com gente boa, e se eu quiser depois pesquisar física, eu vou ter oportunidades, que foi o caso, né? E aí eu tive esse contato muito forte, fui para o Internacional de Física, fui medalha de prata na Mundial. E aí eu voltei assim, quando eu voltei, eu comecei a dar aula. Então, eu comecei a dar aula no meu terceiro ano de ensino médio e nunca parei, né? Eu adoro dar aula, assim, eu falo, me avisa quando acabar a aula, senão eu vou engrenar e vou continuar. E aí eu virei professor treinando alunos para Mundial, Ibero-Americana. E aí, quando me formei, né, na graduação, na pós, eu comecei a escrever esse livro, né, que é o Física em Nível Olímpico. Então, meio que registrando os meus problemas favoritos, as principais técnicas que eu aprendi, coisas que me deram um norte geral e me ajudaram muito na pesquisa nessas Olimpíadas Científicas, né? Então, bastante uma coletânea de problemas, todos com solução, e alguns problemas são quase teoria. E aí, eu divulgo eles na minha página Nível.olímpico, no Facebook e no Instagram. Né, eu faço experimento no YouTube, tento divulgar o máximo para as pessoas que gostam de física poderem estudar para essas Olimpíadas, para essas competições, sonharem com ir para uma Olimpíada Nacional, Ibero-Americana, viajarem para competir e representar o país. E aí eu virei professor, e aí, como professor, eu já comecei a ajudar um pouco a organizar essas Olimpíadas Científicas, né? Então, assim, existem várias Olimpíadas Físicas diferentes no Brasil. As que eu ajudo, né, são a YPT, o Torneio Internacional de Jovens Físicos, que é para alunos do ensino médio, em que você precisa organizar 17 problemas e fazer a teoria deles, fazer o experimento, e você tem mais ou menos um ano para bolar os experimentos. São coisas bem sofisticadas, bem impressionantes. E aí eu organizo a parte dos jurados aqui do ITA. Então, eu tomo vários alunos de pós-graduação e de graduação do ITA, e de São José dos Campos, professores, que às vezes a gente pega um professor de uma escola e leva ele para ver e julgar esses experimentos. E aí a gente fala assim, o que você acha que um aluno de ensino médio consegue fazer? Vem cá e deixa eu te mostrar uma coisa. E então eu organizo essa parte do júri, né? E da organização no final de semana, que normalmente é em São Paulo. E a gente reúne 20 equipes do Brasil inteiro para disputar no que a gente chama de Physics Fight. Então é um certo duelo, então tem uma parte de retórica também. Então eu ajudo, isso com a B8, né? Então faço parte do comitê científico organizando o evento e os jurados, o corpo do júri, e treinando os jurados, né, para essa competição. E na parte das Olimpíadas Brasileiras, né, com a parte de vice-coordenador de ensino, eu ajudo a fazer as provas, corrigir e organizar a seleção dos alunos que vão representar o Brasil na Internacional de Física, na Ibero-Americana, na Europeia, que o Brasil participa como país convidado também. Então, eu ajudo nessa parte de seleção e na parte mais de divulgação também, né? Tanto divulgação de problemas, de soluções, produzindo material de ensino, videoaulas, material PDF, produzindo esses experimentos, uma coisa que no Brasil a gente é muito carente de estrutura laboratorial. Então, muita gente estuda 3 anos de física e nunca fez uma medida, nunca fez um experimento. Então, eu tento mostrar que física é muito mais, mas muito mais do que fórmula, né? Então, essa parte de interrogar a natureza, de fazer medida. Então, assim, eu trabalho com a parte de ensino
E para ajudar a gente, que às vezes eu recebo uns e-mails que um professor no interior do Espírito Santo, ou de Minas Gerais, do Nordeste, assim, quer montar um núcleo olímpico para os alunos deles competirem. Então, aí eu ajudo eles a tentar divulgar as competições, para eles conhecerem e para começarem a pensar o programa de treinamento deles. Então, eu ajudo via o meu livro, né, o Física em Nível Olímpico, via institucional, organizando e divulgando, né, e às vezes também aqui no ITA, por exemplo, eu sou coordenador local da Olimpíada Latino-Americana de Física. Então eu faço parte de impressão de prova, corrigir prova, enviar prova para o comitê, e o ITA é a instituição latino-americana com mais premiações na Olimpíada de Física na América Latina inteira, mesmo sem o curso de Física. Né? Então, os nossos estudantes de engenharia são muito bons e o mérito é todo deles, assim, eu só tento, eu só apresento, eu só chamo eles para fazer a prova, então é isso aí. Você é um facilitador. Você é um facilitador. Né? Isso. Marcelo, agora para você, primeiro, é algo que a gente estava conversando anteriormente, é que eu não citei aqui no script, mas eu vou te falar, você vai falar também para a gente. Eu quero que você fale sobre essa sua função agora de coordenação dos pós-graduandos, não é? Que você está à frente. Isso. E também das suas habilidades em ferramentas QGIS e programação em RStudio Análise de Dados. Vamos começar, então, um pouco da associação dos pós-graduandos. Isso. Tá. Aí surgiu essa oportunidade, nós estávamos tendo uma reunião com os professores, eu sou representante discente também da área da infraestrutura aeronáutica, e a APG estava sumindo. Basicamente isso, porque o antigo presidente ele tinha outras responsabilidades, então ele queria deixar a associação, e aí a gente viu que tem um legado aí na associação, né? Um grande legado, e ele ia acabar. Então entramos em contato, reunimos um pessoal, conseguimos trazer bastante gente, todos voluntários, a gente disponibiliza um pouco do nosso tempo na semana, que às vezes é todo dia. Então, relação com a parte, a gente agora tem diretoria acadêmica, a gente tem diretoria financeira, diretoria administrativa, então tem gente aí que também ajuda. Então a gente se reúne sexta-feira para ver o que aconteceu. Tem agora algum simpósio, alguma organização, também nos procuram para a gente organizar, a gente faz a parte dos contratos, tem a parte do acadêmico, sobre a relação do aluno, dos professores. Começando o semestre agora, a gente também faz uma apresentação para os alunos, explica como é que é o ITA, explica um pouco da disciplina consciente. Então, na associação, algumas funções, tem o pessoal que nos ajuda, completamente voluntário, então que a gente tem que saber lidar um pouco com as finanças. Então, a gente está aprendendo. Basicamente, é como se fosse uma empresa, a associação é uma empresa. Daqui a pouco, se alguma coisa não der certo aí no meu doutorado, eu acho que alguma coisa de empresa eu vou conseguir fazer. Então, a associação é isso, além da representatividade dos alunos, que agora a gente tem toda essa parte de representação, a gente conversa entre as áreas da pós-graduação. Então, a APG-ITA é basicamente isso. Eu tenho feito parte aí, tentando encabeçar esses voluntários. E agora falar um pouco das ferramentas. Essas ferramentas são as ferramentas que eu trabalho. O QGIS é um software, na verdade é o SIG, aí o SIG, é uma ferramenta que ele trabalha com essa parte
sensoriamento remoto, ou seja, a partir de imagens de satélite, essas análises ou dados disponibilizados, ele trabalha, né, exatamente nessa área que a gente estava comentando sobre os aeroportos, mas a funcionalidade dela é muito grande. Sobre as queimadas na Amazônia, ela serve as imagens dos satélites, que até o ITA também faz parte do lançamento do satélite. Então, essas imagens de satélite, alguns sensores, esses programas, na verdade, SIG, eles trabalham com isso, imagens de satélite, para realmente, vamos entender o que está acontecendo mais macro, assim, nessa parte seria mais ou menos isso. E essa outra ferramenta que eu uso é de análise de dados, o RStudio. Então, é uma ferramenta aberta e eu trabalho essa parte de análise de dados, eu trabalho com ele. Gráficos, entender um pouco desse banco de dados que a gente tem, sobre os aprendizados de máquina. Então, essa ferramenta, essa segunda ferramenta, basicamente é isso que ela faz. Uma parte da estatística também. Ah, ótimo. Maravilha. Então, pessoal, nós estamos caminhando, né, para o fim dessa maravilhosa entrevista aqui com vocês. Eu gostaria que cada um dos senhores, Ivan, dissesse suas palavras finais, seus agradecimentos, né? Fique à vontade, e posteriormente o Marcelo também, para suas considerações finais. Agradecer, né, Diogo, o convite, a gente poder falar, né, para os jovens aí que pensam em fazer pós-graduação, às vezes até o aluno de graduação também, quem está conhecendo o ITA, saber o que existe aqui. Então, assim, essa aí é a minha experiência do Marcelo, né, mas posso garantir que se você chamasse 10 pessoas, teriam 10 ótimas histórias para contar, né, diferentes pesquisas, diferentes situações. Então, assim, aqui tem de tudo, né? Então, 6 programas diferentes de pós-graduação, cada um com linhas que, se você pegar na física, por exemplo, pegar a minha experiência, pegar assim, o cara que estuda caos, né? Tem uma outra riqueza, né? Então, assim, aqui no ITA tem muita coisa, espero que isso sirva como um pontapé para você, quem estiver assistindo a gente, pesquisar sobre o ITA, sobre as linhas que existem, os professores, os especialistas que estão aqui, que orientam os alunos, né? O ITA é um lugar muito especial. Nós somos um instituto pequeno, isso tem algumas vantagens, como o Marcelo falou assim, às vezes o reitor está logo ali, se eu ligar aqui para o ramal da secretária dele, posso marcar um horário com ele e conversar sobre alguma demanda que eu tenho, né? Ou aluno de pós-graduação ou de graduação, né? A disciplina consciente é um código de ética que existe aqui no ITA. Então, assim, eu fiz provas assim, das 7 da noite até 2 da manhã e o professor assim, deu a prova e foi para casa. Ele dá a prova assim, não, vocês não vão colar porque vocês não vão, porque é errado, né? Então, que é uma das coisas mais especiais que existe nesse lugar aqui, né? A disciplina consciente, você vive num lugar aqui com alto nível acadêmico e moral e ético também, né? Isso aí, assim, eu sou suspeito para falar, mas assim, eu cheguei aqui, me apaixonei e fiquei aqui, né? Então, eu só tenho a agradecer aí pela oportunidade de apresentar o ITA, né, para a humanidade e a posteridade, né? Muito obrigado. Marcelo, suas considerações? Primeiramente, agradecer essa experiência também, conhecer o Ivan, conhecer o Diogo, a experiência riquíssima do Ivan, é um prazer estar conhecendo ele. E muito obrigado por essa oportunidade, falar um pouco aqui da minha experiência, o que eu vivi aqui no ITA. E, claro, para o pessoal aí que queira vir para o ITA, fazer propaganda, o que a gente já falou aqui é isso aí mesmo. Fiquei muito feliz por essa nossa entrevista aqui. E sobre o que o Ivan falou, a gente não comentou sobre a disciplina consciente, eu não conhecia. A gente estava... entrei no pós-graduação, nos falaram sobre a disciplina consciente, eu não sabia o que era. E exatamente isso que o Ivan falou. Olha, se tudo na vida
no país, na cidade, no mundo, no seu condomínio hoje em dia, se fosse essa disciplina consciente, eu não sei como seria outro mundo, exatamente, seria outro mundo, porque o que o Ivan comentou foi isso, o aluno chega, recebe a prova, e se o professor ele sai, você sabe como é que tem que agir, é a ética, e o aluno recebe todo esse treinamento e sabe como é que é. Eu fiquei admirado, e a gente segue também, a pós-graduação segue sobre a disciplina consciente, então essa doutrina aí a gente recebe. E agradecer muito ao Diogo, a você, novamente ao Ivan, porque escutar um pouco também sobre a pós-graduação é muito bom. Era isso. Eu que fico com a gratidão enorme a ambos, né? Em nome de todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor doutor, né, Cláudio Alves e ao Coronel Porto pelas brilhantes indicações, foram cirúrgicas, eu posso dizer. Alba, não poderia deixar de cumprimentá-la, sempre presente, sempre acompanhando, está aqui comentando. Meu filho irá adorar participar dessa live, mas ele está em programação de estágio. Vou compartilhar para ele ver posteriormente. Isso mesmo, Alba. Faça isso, compartilhe, né? Envie para os amigos. Uma coisa que eu já ia esquecendo, pessoal, antes de eu encerrar. Ivan, tem algum canal que o pessoal possa verificar suas atividades, suas explanações, suas experiências? Você também, Marcelo? Vocês têm algum canal que poderia deixar aqui para o pessoal estar se conectando? Os jovens? Sim. Tem um portal sobre Olimpíadas de Física, estudos, né? Que é nível.olímpico, né? Então, o meu livro é Física em Nível Olímpico, e a minha página é nível.olímpico, tem no Facebook, no Instagram, no YouTube também. E aí vocês podem, acessem, procurem. E também tem meu site, www.ivanguilhom.com.br, tá bom? Ótimo, perfeito, Ivan. Marcelo, tem algum canal que o pessoal possa... Eu ainda não sou muito ligado às redes sociais, mas eu tenho o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, e o e-mail. Meu e-mail, falam comigo, alguma coisa, e é Marcelo Pérez, aonde procurar nas redes. E também tem o site da associação, apgita.org.br, que também o pessoal nos liga muito, manda e-mail, então a gente consegue atender bastante pessoas. Eu tenho que melhorar nessa parte ainda, a gente não tem ainda tem o Facebook da APG, tem o Instagram, mas o meu ainda é mais pouco movimentado. Então é isso, pessoal. Fica novamente minha gratidão imensurável. Obrigado. Vocês deixaram, né, brilhante mensagem para a humanidade, para a posteridade. Excelente semana aí para vocês, para todos que estão nos ouvindo, aos que irão nos ouvir, e até nosso próximo encontro. E daqui a pouco estarei conectado com 2 alunos da graduação, 2 ex-alunos da graduação, a partir das 19 horas. Então, pessoal, agora, né, encerro com os alunos, um da pós-graduação, um egresso e hoje professor, né, doutor Ivan, né? Eu não peguei, eu não usei a cerimonialística, Tá tranquilo. Mas eu já percebi que não há essa vaidade com o Ivan, né? É muito conhecimento, um currículo invejável, que eu já tinha elogiado anteriormente, da mesma forma que o seu, Marcelo, tá? Mas eu não usei essas, para a gente ficar mais à vontade, mais interagido, eu acho que ficou bem interessante. Eu adorei estar com vocês, tá bom? Transmita meus abraços aí muito forte, muito afetuosos, em nome, né, aqui da Casa Real de Espanha, como comendador daquela casa com a Ordem Tosão de Ouro. Envie meus cumprimentos ao Coronel Porto, ao Dr. Cláudio Alves, tá? Pelas indicações, vocês nos deixaram mais ricos em informação e, mais do que isso, né, em sabedoria e boas orientações para os nossos jovens, para os nossos pais que estão nos ouvindo aqui. Isso é muito importante. E falando sobre algo tão importante que é a educação.
e de uma instituição tão renomada. E também aqui deixo os meus cumprimentos ao atual gestor, né, o doutor Anderson Correia, tá? Pela brilhante atuação nessa instituição que é uma pedra preciosa aí a nível nacional e internacional. Forte abraço, pessoal. Ótima semana para vocês, para todos. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Obrigado.